Olá pessoal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu sou o Bispo João Costa e eu quero através desse vídeo te ensinar sobre o momento em que Jesus ele prediz a traição de Judas, né? Quando ele alerta aos discípulos sobre a traição de Judas. E eu quero através desse vídeo ensinar você sobre a leitura da palavra de Deus, para que você venha crescer e ter mais intimidade, mais comunhão com Deus, pois isso é muito importante, tá certo? Eu sou o Bispo João Costa, líder da Igreja Tabernáculo da Fé, e eu quero muito poder te ensinar nessa grande jornada de leitura da Palavra de Deus na Semana Santa que estamos adentrando, tá certo? No Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 18, você vai meditar nesse texto, pois é um momento em que Jesus ele prediz, né? Ele revela aos discípulos sobre a traição de Judas, aonde na última ceia Jesus estava reunido com os discípulos. Então ele na última ceia parte o pão, dá graças, compartilha com os discípulos e diz: esse é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e diz: e este é o meu sangue. Então, em seguida, consequentemente, após haver cegado, ele diz: e um de vós há de me trair. Quando Jesus ele fala isso, muitos dos discípulos que estavam em volta ali, um olhou para o outro e disse: agora, quem será que é o traidor que Jesus está falando? Será que é fulano? Será que é ciclano? Quem será que é? Só que entre os discípulos havia os quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João, da onde vem até os evangelhos, pessoas que eram próximas de Cristo. Mas entre os quatro tinha um que era o íntimo. E quem era esse? Esse era João. Mas Pedro, por também ser próximo de Jesus, ele fez sinal para João dizendo: pergunta para o mestre quem é o traidor. E então Pedro pergunta para João: João, quem é o traidor? Você é o mais íntimo de Jesus, você é o mais íntimo do Senhor. Quem será que é? Pergunta para o mestre. E João era tão íntimo de Jesus que ele deitou no peito de Jesus. E quando ele deitou no peito do mestre, ele perguntou: mestre, quem é o traidor? Quando ele perguntou quem é o traidor, Jesus deu uma revelação. Ele disse: você quer saber quem é o traidor? Então tá. O traidor é aquele a quem eu der o bocado molhado. Só que o ato de entregar o pão molhado era um ato de honraria. Então, quando Jesus molhou o pão e deu para Judas, quem não tinha a revelação, que era aquele povo que estava em volta, aplaudiram, e Jesus disse ainda: o que tem de se fazer, faz depressa. Então eles disseram: olha, que lindo, Jesus está honrando a Judas, Judas está sendo honrado pelo Senhor Jesus, e o que tem de se fazer, faz depressa. O que ele está dizendo? Ele vai ir ajudar os pobres. O povo estava ali com a mente cauterizada e sendo enganado pelo espírito do engano de Judas. Mas na verdade, João, que recebeu a revelação e passou aos discípulos, já sabiam primeiro. Então, quer dizer, enquanto todo mundo ali estava sendo enganado, João, Pedro e os discípulos mais próximos já tinham recebido a revelação que era Judas o traidor. Então, qual é o contexto de tudo isso? Quando nós estamos perto de Jesus, estamos próximos de Jesus, ele nos revela antes todo o acontecimento do mal. Ele nos guarda de todo o mal, ele guarda o nosso caminho, ele guarda a nossa jornada, ele guarda a nossa entrada, a nossa saída, ele nos blinda. E nunca nos deixa ser enganado e nem pego de surpresa, porque o Senhor revelou primeiro a João e aos discípulos próximos ali. Então, eu quero dizer a você, quanto mais perto você estiver de Jesus, ele vai te revelar mistérios ocultos, revelações profundas que só para os íntimos ele pode revelar. E ali foi aonde Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E o texto diz que quando ele disse: o que tem de fazer, faça depressa. Aí a Bíblia diz que após ele ter comido o pão molhado, o bocado molhado,
imediatamente entrou nele Satanás. O espírito do diabo se revelou dentro dele e aonde ele saiu correndo para, na verdade, se enforcar e se matou. Então, meu irmão, minha irmã, sempre esteja perto de Jesus. Você perto de Jesus, Deus vai te revelar tudo que está em sua volta. Isso aqui é muito forte. Quando você estiver perto dele, com intimidade com ele, ele vai te revelar tudo que está em volta e nunca vai deixar você ser enganado. E muito pelo contrário, ele vai te livrar de todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Você toma posse dessa palavra? Se você crê, em nome de Jesus, estude esse texto, medite nesta palavra de João capítulo 13, versículo 18, que você vai aprender sobre tudo isso. Tá certo? Deus abençoe a tua vida abundantemente. Tudo isso foi necessário. E o texto ainda diz que o Senhor ele diz, e é necessário isso para que se cumpra as escrituras, a palavra, né? Então, irmão, aprenda. O inimigo, mesmo armando cilada para Jesus, ele não saiu do foco, ele não saiu do propósito. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, não saia do foco, meu irmão. Não saia do propósito, fique firme no propósito do Senhor para a tua vida, porque o que Deus ele tem para fazer e realizar na tua vida é grandioso. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida abundantemente. Se você gostou dessa mensagem, deixe a sua curtida, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para as notificações para toda vez que nós postarmos aqui a mensagem, a palavra de fé para o teu coração, você venha ser notificado. E compartilhe com mais pessoas também, para que essa revelação de Deus alcance cada pessoa. Um forte abraço, fique na paz.